professor Osani Roberti, professor de língua portuguesa e literatura, foi meu professor, viu, minha gente? Meu professor. Agora também não adianta ficar dizendo assim, ficar especulando assim, meu Deus, quantos anos tem o professor Osani Roberti? Porque o Jean já é velho. Porque nós não temos tanta diferença assim de idade. Ele foi meu professor, mas porque ele começou muito cedo mesmo a militar na cátedra, né? E é um professor excelente, membro da Academia de Letras do Rio de Janeiro, é um imortal, portanto, e um dos melhores professores que eu já conheci de língua portuguesa. Eu sou chato com isso, porque ele foi chato comigo, graças a Deus, e me ensinou bastante, e me fez um apreciador e um defensor de primeira ordem e de primeiro momento da língua portuguesa. E ele também chegou a ser professor da minha filha, olha que coisa interessante. E foi professor de tanta gente, de tantos ouvintes nossos, que eu tenho aqui, viu, Roberto, aqui uma porção de mensagens de ex-aluno teu, dizendo, uns aqui estão dizendo que foram seus alunos na Veiga de Almeida, tem gente aqui que foi sua aluna no Santo Agostinho, dizendo também que alegria ver o professor Osani Roberto de novo. Tem aqui a Maiara, está falando que foi sua aluna no MV1, na década de 80, não diz a data, década de 80 só. E deve ter sido mais ou menos naquela época mesmo que eu passei por lá também, né? É verdade. Na verdade, você disse que eu comecei cedo. Eu acho que eu comecei mais cedo do que as pessoas imaginam. Só para você ter uma ideia, eu entrei para a faculdade, eu ainda não tinha 18 anos, tinha 17. Aí, por uma necessidade não financeira, mas uma necessidade real de vida, eu já tinha vontade de trabalhar. Então, consegui o primeiro emprego, eu ainda tinha 17 anos. Olha. Veja só que curiosidade, né? Eu comecei a dar aula num cursinho de artigo 99, no Meyer, no mês de fevereiro, e no mês de março é que eu completei os meus 18 anos. Então eu comecei realmente muito cedo. E, embora você diga que eu não seja muito mais velho que você, eu sou um pouquinho, talvez uns 8, 9 anos mais velho que você. Mas não chega a ser uma geração, né? Um irmão mais velho. Com certeza. Um irmão mais velho, não chega a ser uma geração. Mas é porque começou muito novo, e isso deu a ele, se eu estiver errado, você me corrige, o Roberto, mas a sensação que eu tenho é que deu a você, como você começou muito cedo, uma capacidade didática superior a quem termina um curso e vai se esmerar em aprender a como transmitir aquele conhecimento que obteve, né? Na verdade, você começou a transmitir antes mesmo de consolidar o conhecimento, que foi uma coisa mais interessante, porque você teve que ser didático antes mesmo de ser conhecedor pleno daquilo que estava se pretendendo a ensinar. Isso deu a você uma capacidade impressionante. Isso é verdade. E eu diria mais uma coisa curiosa. Talvez este seja um dos maiores problemas de educação com letra maiúscula, sim, no nosso país. Porque as pessoas terminam o ensino médio, vão para a universidade, chegam lá, aprendem, me perdoe um pouco o termo, um montão de teorias e não sabem dar aula. Não sabem dar aula. Aí só vão começar os estágios à medida em que os professores da universidade começam a incentivar isso. A maioria termina o curso dando meia dúzia de aula e não sabe, não conhece a realidade. E o nosso país tem uma curiosidade, ele tem realidades extremas, muito afastadas uma da outra. Eu, por exemplo, trabalhei, como você disse há pouco, no Colégio Santo Agostinho, um colégio classe A do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, eu trabalhava na estrada do colégio, lá perto de Irajá, em frente a uma comunidade, e os alunos eram bem diferentes, e a realidade acabava necessitando, né, de que você tivesse um jogo de cintura diferente para atuar no Leblon e Irajá. E é interessante porque eu era obrigado a conviver com isso. Nessa época, estou falando dos anos 80, eu tinha uma motocicleta e eu trabalhava de motocicleta. Então eu saía de casa, na época eu morava no Meia, de motocicleta e ia para o Leblon, dava aula no Leblon.
De tarde eu dava aula em outro lugar, ou num cursinho, no MV1, no GPI, e à noite eu ia para o Colégio do Estado, de motocicleta. Então, chegava aquela região, que ainda não era tão conflagrada como é hoje, né? A gente vê as coisas aí nos noticiários, mas ainda assim era meio perigosa. Mas era bem tratado pela comunidade, que eu acho que gostou de mim, né? Tanto que, na época, os colégios estaduais, eles tinham eleição para diretor. E eu, mesmo sendo um professor iniciante na escola, 1 ano e meio eu já estava sendo chamado pela comunidade para me tornar o diretor da escola. E acabei ficando mais de 10 anos, quase 15 anos, como diretor da escola, e uma relação muito boa mesmo, com a comunidade, com os alunos. Houve aluno lá, por exemplo, que tempos mais tarde tinha mania de me chamar de padrinho. Entrava na escola, não é mentira o que eu estou falando, deixava a arma dentro do carro, aí entrava, porque não podia entrar na escola com arma, ficaria mal para ele, não era para mim não. Aí entrava, me tomava bênção, professor. Era uma situação completamente diferente. E isso, como você disse, obriga a gente a se adaptar. E eu gostei da tua frase. Talvez tenha aprendido a ser didático, a dar aula, antes de ter todo o conhecimento necessário. É interessante isso. Porque, de certa forma, eu trilhei um caminho muito parecido nesse aspecto, né? Porque comecei também a dar aula ainda no 2º ano da faculdade. Eu já dava aula para o pessoal do 1º ano, porque a gente tinha... Você lembra da figura do Bedel, né? Você até acho que você conversou comigo sobre isso há algum tempo atrás. E como eu não cheguei a pegar efetivamente o Bedel, mas ainda peguei o tempo em que havia muita dificuldade de professores, né? Para diversas matérias. E em determinados assuntos em que a gente se destacava, a universidade pedia, você não pode pegar essa turma aqui e dar um reforço para eles, e não sei o que e tal, e isso aconteceu comigo. Isso me deu, obviamente, muito maior capacidade de ensino, exatamente porque eu tive que me virar para aprender o pouco que já conhecia. E isso me deu um avanço, anos-luz de capacidade didática, exatamente por isso. Porque foi não foi como é que eu vou estruturar esse conhecimento todo? Da onde eu vou tirar o conhecimento para passar para as pessoas. Essa responsabilidade, quando a gente faz com empenho, faz da gente excelente nesse aspecto, e por isso você é tão bom. E não estou jogando galhofa aqui, porque eu estou com uma enxurrada aqui de gente que tá mandando para cá. Ó. Tem gente aqui, Luciana, dizendo que foi sua aluna no MV1 do Meyer. Olha aí, ó. MV1 do Meyer, e que você foi o melhor professor de português. Ensinou para ela a como pontuar as frases. Olha que coisa importante. É bom quando nós recebemos esses elogios assim de graça, né, de pessoas, inclusive, que não nos veem há muito tempo e não esquecem. Não, mas não esquece, você sabe que outro dia eu fui parado no meio da rua, eu já não dou aula há muito tempo, e eu fui parado outro dia na rua e o cara me apertou, me abraçou, eu não lembrava, obviamente, o nome dele, embora eu lembrasse da fisionomia. Ele virou-se para a esposa dele e falou assim: esse aqui foi o que me ensinou tudo sobre tal coisa. Eu falei assim, olhei para ele, meu Deus do céu, olha que coisa importante. Como marcou para a vida dele, né? Isso não tem preço, né? De certa forma, esse é o maior tesouro e a maior recompensa que a gente tem como professor, né? É verdade. E, inclusive, nós encontramos as pessoas, assim, aqueles que foram nossos alunos, mesmo que nós, às vezes, não consigamos lembrar deles, que lembram. E nós encontramos, como eu disse, situações completamente diferenciadas. Eu lembro de uma vez, eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu. Uhum. Eu, minha mulher e meus 3 filhos. Sendo que a mais nova, a caçulinha, ela estava, assim, meses ainda de vida. E ela simplesmente começou a reclamar do calor lá na Foz do Iguaçu. Aí havia uma pequena queda d'água numa das descidas, como se fosse assim uma mini cachoeirazinha, né, no caminho. Eu aí peguei, virei para minha mulher e falei assim: Guidinha, tira a roupa da Simone que eu vou dar um banho nela.
Aí minha mulher tirou a roupa da menina, ela com meses, né? Aí eu enfiei assim rapidamente ela debaixo da queda d'água para dar uma molhadinha nela, né? Aí de repente vem um casal, chega perto de mim e diz assim: professor, fazendo coisa errada aqui, em Foz do Iguaçu. Aí eu olhei, né, virei e falei assim: você me chamou de professor, foi meu aluno, mas eu não lembro de você, eu lembro dela. E apontei para a moça, né? Aí ela virou: nós nos conhecemos no cursinho e nos casamos. E viemos para cá em lua de mel. Veja só em que situação, né? É uma das, talvez, mais curiosas que eu vivi encontrando alunos ou ex-alunos, né? Eu costumo dizer que ex-aluno não existe. Aluno é para sempre. Tanto que, de vez em quando, me aparece um pedido, né, através de e-mail e tal: professor, estou com uma dúvida, assim, eu às vezes, juro, não é por demérito, não, mas eu não consigo me lembrar de todas as pessoas. Eu já cheguei a uma conta, Jansen, eu posso estar errado, mas eu com certeza tive bem mais do que 1 milhão de alunos. Eu não vou especificar, mas minha conta passou de 1 milhão. E, de repente, aquela pessoa me faz uma pergunta, de uma dúvida: uma vez o senhor explicou isso na sala de aula e tal. Aí eu nunca me nego, eu na mesma hora tiro a dúvida. Minha mulher disse a mim: se você cobrasse por cada dúvida que você tira das pessoas, você estava rico. Eu acho que eu estou muito mais rico assim, quando as pessoas se lembram de me fazer a pergunta e eu posso ainda responder a elas, dar uma solução para aquilo que naquele momento é algo que as incomoda. Por isso eu digo, não existe ex-aluno. Aluno, para mim, é para sempre. E é uma riqueza que não tem preço, né, Eusani? A gente tem um prazer enorme em explicar, em elucidar, e dar informação, ensinar. É o prazer de quem é professor nato, né? Quem é professor nato. Você falou de mais de 1 milhão de alunos. Em quanto tempo de aula? Então, quanto tempo de sala de aula, propriamente dito? Sala de aula, eu comecei em 1969, início de 69. E minha última turma foi em 50 Então, eu acho que dá alguma coisa em torno de 50 anos, por aí, de magistério efetivo em sala de aula. De lá para cá, eu não parei. Eu tenho alguns cursos online, ainda sou procurado normalmente por gente que foi meu aluno em algum momento e que está fazendo variações na área de trabalho, ou por alguém que eu recebi uma indicação sua e tal, queria fazer um cursinho com o senhor. Então eu tenho alguns cursos, todos online, e isso pelo menos me deixa feliz, é alguma coisa que eu faço com prazer. Não tem dúvida. E curiosamente, minha gente, depois de termos nos encontrado na década de 80, eu e Roberto, ele depois foi professor da minha filha, na Veiga de Almeida, e que foi um encontro inusitado, né? Conta para os nossos ouvintes. É uma história meio curiosa, realmente. Até porque a Beatriz é uma moça muito bonita, eu não diria que é parecida com o pai, não, então fica triste. De qualquer maneira, eu estava na primeira aula daquele semestre, né? E ela, de repente, chegou perto de mim, virou para mim e falou assim: eu sou sua aluna. Aí eu virei: como é seu nome? Aí ela falou, eu olhei na lista de chamada. Aí quando eu vi o sobrenome Beatriz Leiros, né? Quando eu vi, ela virou e falou assim: mas eu não queria lhe dizer nada disso, não. Eu queria dizer que o senhor foi professor do meu pai. Aí eu virei, olhei para ela e falei assim: eu sei quem é o seu pai. Aí ela virou: como o senhor sabe quem é meu pai? Eu falei: você é filha do Jansen. Claro que eu joguei por causa do Leiros, lógico, não é um sobrenome tão comum, né? Mas, de qualquer maneira, foi algo interessante, né? Aí eu notei que ela ficou assim meio emocionada, né? Puxa, ele lembra do meu pai. Pior que eu me lembrava mesmo. Não lembrava só do seu nome, mas lembrava da figura. Talvez ainda com mais cabelo, sem a barba branca, mas lembrava bem. Então foi algo inusitado. E ela foi uma boa aluna durante o curso inteiro. Ela seguiu nessa carreira, né, de letras. Eu sei. Revisora, né? Fala muito bem inglês,
português, é muito boa nessa matéria, não tem dúvida. Mas, e aí eu até ia comentar, de certa forma, o Roberto, né, porque eu acho que não teve aluno mais chato do que eu com o Roberto, porque eu não só era um aluno, mas a gente vivia muito grudado, né, Roberto? Eu lembro do Roberto quando foi escolhido, foi eleito, é eleito que se chama, né? Eleito imortal pela Academia de Letras do Rio de Janeiro. Fui eu que fui dar a notícia para a turma e depois carreei uma turma que foi junto para acompanhar a cerimônia em que ele recebeu como é o nome daquele... o que você recebe? Como é que você é diplomado imortal na academia? Tem um elemento que é dado. Como é que é o nome? É diplomado, né? Como eles chamam. Você recebe um diploma, um certificado, e aquilo ali é algo que te acompanha, né? E eu fui lá na cerimônia também, né, com uma porção de aluno que eu levei. E depois, mesmo depois que a gente acabou de dar aula, a gente sempre se fala, né, pelo WhatsApp e tudo mais. Agora pelo WhatsApp, foi pelo Orkut, depois foi pelo Facebook e agora pelo WhatsApp. E o mundo vai obrigando que a gente se adapte. Tem que mudar. E depois que eu vi, e aí o que aconteceu? Quando eu vi o Boechat, né, o nosso saudoso Boechat, fazendo um quadro de língua portuguesa com o Dionísio da Silva, isso ainda quando o programa era feito pelo Boechat, eu falei assim, meu Deus, que coisa impressionante, de ideia fantástica, né? As pessoas precisam aprender isso, precisam conhecer um pouco mais da língua portuguesa, é tão importante ter esses detalhes, são coisas que normalmente não se ensina, ou se ensina, se desaprende muito rápido nas escolas, né? Na vida cotidiana. As pessoas precisam ter isso de volta. E eu não poderia escolher melhor professor, no meu entendimento, do que o Rosani Roberto para fazer isso. Eu já andei fazendo aqui, Roberto, com os nossos ouvintes, umas pílulazinhas com aqueles vídeos que você me autorizou a usar, um deles falando sobre vírgula, né? E foi um sucesso, porque teve muita gente falando sobre as dúvidas que tinha em relação ao emprego da vírgula. Porque a gente aprende, de certa forma, por alguns caminhos que nos fazem obedecer regras que, na verdade, nunca existiram, né? Por exemplo, como é que eu vou usar a vírgula? Sempre que você respirar, você usa a vírgula. Ou sempre que você pausar, é uma vírgula. E aí vem o professor Zani Roberto e disse que não é nada disso. E isso é que é bacana, porque aí as pessoas aprendem de verdade, né? Aprendem de verdade, começam a aplicar e a aplicação se torna uma rotina. Isso que eu acho que é o mais importante. Uma vez que a gente aprende no banco escolar como uma regra que se impõe de uma maneira que você é obrigado a guardar para passar de ano, é uma coisa. Quando você começa a utilizar por prazer em falar melhor, em escrever melhor, em ter melhores formas de se expressar, isso ganha em qualidade e ganha em pertinência, porque você para de fazer porque você obedece uma regra para fazer alguma coisa que você passa a entender o porquê. E uma vez entendido o porquê, não há mais como a pessoa esquecer, né? Jansen, existem duas coisas que eu acho muito interessante nisso. Primeiro, que se vírgula tivesse a ver com pausa, veja, como vírgula sendo a causa ou a consequência, e pausa, se tivesse a ver, imagina como é que seria o texto de uma pessoa que tivesse gagueira. Verdade. Imagina como seria o texto de uma pessoa que tivesse problemas de espineia. O texto não tem nada a ver. A vírgula é sintática. Ela existe porque ela quer estabelecer a posição das palavras dentro do texto. E a nossa língua, a língua portuguesa, assim como a língua francesa, a língua italiana, embora elas tenham vindo do latim, elas trouxeram, desde a Idade Média, essa novidade, que foi a mudança do sistema
de declinação, de desinência, em que você mudava o finalzinho da palavra para estabelecer a função sintática. Só dando um exemplo bem pequenininho. Por exemplo, imagina o nome da flor, Rosa. Se Rosa fosse o sujeito da frase, vinha com a terminação A. Já se fosse um objeto direto, em vez de a terminação ser apenas A, era AM. Se fosse um objeto direto plural, aí em vez de ser AM, era AS. Aliás, foi daí que veio o nosso plural, a formação em S. Então, quer dizer, era assim, de repente não foi mais. Passou a ser o posicionamento das palavras dentro da frase que atribuiu a função sintática. Língua é assim, evolui. Você não tem como colocar um cabresto. Ontem eu recebi uma correspondência de uma irmã que eu tenho ainda aí no Brasil. Ela é professora de História da UERJ, ultragraduada, mestrado, doutorado, pós-doutorado, autora de livros, e ela fez um comentário dizendo assim, essa língua, e ela escreve muito bem, e fala muito bem, mas ela botou assim, essa língua portuguesa é muito difícil, e a gramática faz com que ela seja ainda mais difícil. Coitada da gramática. A gramática não tem culpa de nada. O que a gramática faz é tentar acompanhar a evolução da língua. Ou seja, a língua é que muda. Ela não muda na mesma velocidade na gramática e na vida, mas ela tenta acompanhar e mostra, às vezes, dificuldades que, na verdade, foram criadas pelo povo. Ou seja, o povo é que criou. E aquilo entra na gramática. Quer ver um caso curioso? Aquele caso do verbo haver, que, para nós, na língua portuguesa hoje, ele é usado 99,9% das vezes como sinônimo de existir. Né? Havia um problema, existia um problema. Pois então, esse verbo, houve uma época que ele existiu no latim. E olha só a curiosidade, é do latim que ele foi para o inglês. O to have do inglês é o nosso verbo haver. O curioso é que no inglês ele continua com esse sentido de ter, que era o sentido original lá no latim. No português é que ele perdeu esse sentido e passou a ser usado como existir. E olha só o que aconteceu. Quando ele entrou na nossa língua como sinônimo de existir, a construção da frase começa pelo verbo. Nós não dizemos assim, um acidente houve. Nós dizemos, houve um acidente. Então, o que o falante, que age por intuição, entendeu? Falante, há muitos séculos, ele entendeu que isso era o objeto direto da frase, estava depois do verbo. E ele parou de fazer a concordância. Então, nós passamos a dizer, houve um acidente, houve vários acidentes, sem mudar o verbo haver. Pronto. A gramática acompanhou. Só que ela registra assim, quando se usa o verbo haver no sentido de existir, ele não concorda porque esse termo que está depois não é sujeito. Ele permanece o tempo todo na terceira pessoa do singular. E o curioso é que, como nós usamos muito mais o presente do que outros tempos, até esse falante intuitivo, ele não erra. Todo mundo diz, há acidentes. Duvido que alguém fale, há acidentes. Ninguém fala. Mas quando você é levado a colocar esse verbo num termo passado ou no tempo futuro, sempre você vai ouvir, principalmente quando aparecem aquelas pessoas no rádio, me perdoe, ou na televisão, que acham que sabem português, aí em vez de dizer havia acidentes, vão dizer haviam acidentes. Ou então, haverá muitos problemas, aí dizem haverão muitos problemas. Houveram problemas. E esquecem que a gramática estabeleceu o singular por algo que surgiu na língua falada. Só que o tempo dela é diferente. O tempo da fala é invencionice.
né? Mas o tempo da gramática é a absorção daquela nova forma pelos autores que servem como modelo. Quem são esses modelos hoje? Grandes escritores, não qualquer escritor, mas os bons escritores, aqueles que escrevem uma linguagem que é mais facilmente entendida, correta, talvez o termo não seja esse, exata, que consigam dizer aquilo que eles querem dizer. Jornalistas também, jornalistas de bom nível, como foi Boechat, como há alguns hoje na televisão, nas rádios, que conseguem se explicar bem, conseguem dizer exatamente o que eles querem, sem deixar dúvida. Então, esses são os verdadeiros modelos. Mas as pessoas culpam a gramática. A gramática, por ela, não mudaria nada. Estaria tudo como sempre foi. Só que língua não é assim. A língua evolui e vai continuar evoluindo sempre. Verdade. Professor Osani Roberto, para a gente terminar, uma pergunta aqui que mandaram dos seus ouvintes, e inclusive uma ex-aluna. Ela está dizendo o seguinte: de que maneira a língua influencia a forma como pensamos e estruturamos nossas ideias? Já sei, eu não sei o nome da moça, mas eu falo... Carla Albuquerque. Carla Albuquerque. Carla, veja só, quando você tem um bom domínio da língua, um bom vocabulário, boas construções, você é capaz, primeiro, de ler assuntos mais complicados. Você consegue, por exemplo, ler um texto sobre filosofia, que é algo complicado, e entender. E daí quando você quer falar. Se você tem um bom domínio do idioma, você é capaz de explicar a alguém certas noções filosóficas que uma pessoa, por exemplo, que não tenha maior conhecimento da língua, nunca vai conseguir explicar. Vai usar palavras inadequadas, vai usar expressões inadequadas, e o coitado do ouvinte, aquele que está recebendo a explicação, não vai conseguir entender nada. Eu tenho uma frase que uma vez me deixou até em certos lençóis perigosos, porque eu falei num determinado ambiente e depois espalharam em outro ambiente. Disseram que eu era contra os indígenas. Eu não era contra os indígenas, nem sou. Ao contrário, acho que eles são extremamente maltratados e mereceriam muito mais respeito. Mas uma vez eu falei a seguinte frase: você jamais conseguiria entender ou explicar filosofia na língua dos Yanomamis. É uma língua que tem um vocabulário extremamente pequeno, então não tem muito conteúdo para explicar, não tem muita necessidade, porque eles não precisam aprender filosofia. O que eles sabem de filosofia é aquilo que eles veem na natureza, veem, lógico, é instintivo. Então, não é a linguagem que vai dar isso a eles. Agora, quando nós não conhecemos e queremos conhecer algo, e esse algo nos é passado pela linguagem, a linguagem tem que ter precisão, tem que ter exatidão. E é aí que você diz: eu aprendi mais uma palavrinha, agora eu já posso de vez em quando aplicá-la, e o seu vocabulário vai se ampliando, né? Curioso, existe uma espécie de lendazinha que diz assim: o melhor dicionário do mundo é o dicionário de Oxford, na Inglaterra. O dicionário de Oxford tem uma filosofia que fez com que ele tivesse esse valor lendário. Eles não querem saber se aquela palavra é da língua inglesa ou não. Apareceu uma palavra sendo usada em algum ponto da Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou enfim, de algum país que fale inglês, sabe o que o dicionário de Oxford faz? Coloca no dicionário. Eu descobri isso quando uma vez eu estava na Inglaterra e me mostraram no dicionário de Oxford a palavra feijoada. Eu virei, mas essa palavra não existe no inglês. Aí o colega, né, que era professor de inglês, virou para mim e falou assim: professor, apareceu uma vez, então o dicionário de Oxford colocou lá.
Então, ele é um dicionário que tem um vocabulário muito, muito, muito mais amplo do que o normal da língua inglesa. Mas, admite, eu posso usar essa palavra. Está lá. Então, nós no Brasil acabamos tendo até alguns limites puramente ideológicos. Não vamos usar essa palavra que veio do inglês, não. Isso é ideologia pura. Se aquela palavra for usada e for bem entendida, ela passou a ter direito de cidadania. O mundo é assim, né? O mundo dá esse direito para a gente. E o Brasil tem uma curiosidade. É um país que admite, as pessoas mais assim implicantes dizem que é uma frouxidão. Eu não acho que é frouxidão, ao contrário, é inteligência, é criatividade. Uma dinâmica, né? Nós usamos a língua da maneira bastante elástica. Surgiu uma palavra nova que consegue, mesmo vinda do inglês, do francês, do italiano, que consegue exprimir exatamente o que ela significa, pronto, incorporamos, passou a fazer parte do nosso vocabulário. Quer dizer, o nosso falante é criativo. Talvez por isso... Seria o de deletar, por exemplo, né, professor? Isso. Eu gostei no outro dia, estava lendo um artigo do jornal, até hoje eu recebo os jornais daí, e é porque eu trabalhei muitos anos no Globo, né? E eu sempre tive esse contato muito próximo com eles. E estava o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que aliás foi meu aluno no Santo Agostinho. O Eduardo fala assim: nós precisamos veletizar o transporte do Rio de Janeiro. Aí eu virei veletizar, caraca, ele criou isso a partir do VLT, quer dizer, eu não sei se foi ele que criou, mas provavelmente no ambiente em que ele vive, alguém já usou, e ele achou que aquela palavra era precisa para dizer o que ele queria. Veletizar é colocar o VLT em outras linhas dentro do Rio de Janeiro, e pensou, e parece que é esse o projeto dele, em colocar isso onde andam os BRT. Né? Aliás, todo mundo hoje chama de BRT. BRT é uma sigla, né? Uma sigla para o veículo rápido num destino determinado, num caminho determinado. E aí virou BRT, e virou. Todo mundo fala, eu peguei o BRT, eu vou pegar o BRT. Bem, eu acho que isso é uma marca do nosso povo, um povo criativo, um povo inteligente, que consegue perceber que aquilo é necessário para que a comunicação realmente seja efetiva. Muito bem. Professor Zé Roberti, brigadíssimo pela sua participação. Parabéns pela estreia, foi muito elucidativa e bastante interessante conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Semana que vem a gente já começa falando um pouquinho mais de língua portuguesa, agora já com um conhecimento vasto do professor, nos elucidando várias dúvidas. E quem tiver alguma dúvida que queira fazer chegar ao professor Zé Roberti, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, o 21 995130129, é o WhatsApp da produção. Eles vão pegar, vão mandar para o professor e a gente vai construindo juntos, nós e vocês que estão nos ouvindo, todo o trabalho que a gente vai realizar aqui, todas as quintas-feiras, às 10h45, com o professor Osani Roberto, direto de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, onde está 15 graus abaixo de zero. Um abraço, Jansen. Só uma última coisa. O Dionísio, que você citou, ele até hoje tem esse programa na Band, Sem Papas na Língua. Sem Papas na Língua. Ele participa de um outro evento muito interessante, típico do Rio de Janeiro, parece-me que é às sextas-feiras, mas não tenho certeza, chama-se Filosofia na Praia, em que eles discutem aí no Leme assuntos ligados à filosofia. O Dionísio é meu colega em outra academia que você não citou e para a qual eu acabei sendo eleito em 2016, no final do ano, que é a Academia Brasileira de Filologia, que é uma linha especializada para os autores de livros na área de língua. Ok? Então, na quinta-feira que vem, Jansen, nós estaremos aqui e continuaremos nossa conversa com os ouvintes e que eles mandem bastantes perguntas. É muito interessante poder participar disso.
Obrigado, professor. Um grande abraço. Fique com Deus. Dá um abraço na Margarida e na família toda aí. Um abraço também para vocês e para todos os ouvintes. Tchau.